Café com Construção, o melhor podcast de construção e empreendedorismo do mundo em língua portuguesa. Apresentação: Jeff Moutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Café com Construção. O podcast que trata de educação e empreendedorismo na construção civil em todo o globo. Onde você está? Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e também você em outros países pelo mundo falantes de língua portuguesa. Estamos aqui agora começando o podcast e hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo Renato Valentim. Nesses 5 anos que vai fazer que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já venho acompanhando o trabalho do Renato, que está aqui já há muito mais tempo. É um empreendedor de sucesso aí na área da construção, restaurantes, esporte e também eu vi ali alguma coisa de piloto também e muitos outros investimentos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Coisas que destacam, né, além dos restaurantes, da rede extensa de restaurantes, ele destaca também no esporte aí com o Boston City Futebol Clube. Renato Valentim, seja bem-vindo aqui ao Café com Construção. Ô Jeff, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco aí da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, das minhas experiências, né, no empreendedorismo, e espero que possa passar aí para os seus ouvintes um pouco da minha experiência para eles, né? Muito bom. E você é de onde, Renato, do Brasil? Eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais, cidade lá da mata, né? Terra do café. Bom demais. Eu morei em Valadares muito tempo, sou dali da região de Teoflotone e tive a oportunidade de morar em Muriaé. Então, sempre que eu ia dali de Valadares para Muriaé, eu parava ali naquelas lanchonetes legais. Realeza, né? Tinha um pão com linguiça bom ali. Ah, sim. Eu sempre parava ali. E me fala aí, a história sua agora a gente vai saber, né? Muita gente já conhece, mas os nossos ouvintes aí pelo mundo vai ficar sabendo. Mas como que começou essa veia empreendedora? Começou lá em Muriaé mesmo? Quando foi que você falou assim, cara, eu acho que eu não sirvo pra trabalhar pros outros, não. Eu acho que eu sirvo é pra criar negócio. Que hora foi essa? Você falou Muriaé, mas não, é Manhuaçu. Ah, desculpa, não Muriaé, porque eu morei em Muriaé. Sim. E eu acabei falando que você é de Muriaé, desculpa, Manhuaçu. Se os manhuaçuenses ouviram você falando isso aí, eles vão falar, pô, Renato tá escondendo que ele é aqui da cidade já. Eu sempre me espelhei muito no meu pai. Meu pai sempre foi muito empreendedor. Trabalhei com ele na minha adolescência até minha juventude. E quando eu tinha, uma história engraçada, quando eu fiz 18 anos, no Brasil tem aquela cultura, né? Tinha, né? Não sei se hoje ainda continua mesmo. Quando você fez 18 anos, você pensa que não tem necessidade mais de seguir os passos dos pais, você conseguiu a sua alforria, né? Então, quando eu fiz os 18 anos, eu trabalhava numa empresa do meu pai, cheguei pra ele e falei assim, ó, trabalhei até agora com o senhor, a gente precisa de mudar essa situação aqui. A partir de agora, eu já tenho 18 anos, então eu quero uma porcentagem da empresa. Aí esse menino, querendo situação difícil, criou aqui agora, né? Aí ele começou a tentar me convencer, falou, não, eu ainda era muito novo, que eu ainda poderia fazer isso, mas é pra mim pegar mais um pouco de experiência. Eu falei, não, eu te dou um mês pra você definir. Ou me dá uma parte da empresa pra mim trabalhar como sócio seu, ou infelizmente eu vou ter que seguir meu caminho. Eu peço, os filhos aí não façam isso, né, que com os pais, que eu acabei fazendo porque eu já pensava dessa forma, de empreender e ter meu negócio já. Foi quando eu saí, já fui trabalhar e depois de 5 anos eu estava trabalhando em empresas, né, eu saí novamente exatamente para abrir meu primeiro negócio no Brasil. E qual foi seu primeiro negócio? Eu trabalhava com pneu, né, com o setor automotivo, totalmente diferente daqui, né, tinha uma loja de pneu, fazia alinhamento, balanceamento, tinha oficina. Eu tinha 2 lojas, em Manhuaçu e numa cidade vizinha. Ah, que legal. E aí você tava lá, tipo assim, com o seu negócio, teve os desafios. Primeiro você foi trabalhar para outra pessoa, isso é muito importante para, né, a gente empreender, já é desafiador. E quando você não trabalha para outra pessoa primeiro, é mais desafiador ainda. E você foi fazer isso primeiro, foi trabalhar para outra pessoa. Quais os desafios lá no Brasil ainda você teve a hora que você abriu as portas e viu, falou, cara, agora eu não tenho
o meu salário certo no final do mês, não. Agora eu tenho que fazer coisas diferentes. Qual foi essa sensação, a hora que assim, a ficha caiu, que você que tinha que fazer as coisas, ninguém ia fazer por você? Bom, foi mais difícil que eu esperava, né? Com a instabilidade econômica do Brasil, se torna muito difícil para os empreendedores lá ter um planejamento, ter mais sucesso nos empreendimentos que é feito lá. Então a gente sempre fala, o brasileiro que empreende no Brasil e tem sucesso, se ele vir para aqui empreender nos Estados Unidos, ele vai ser espetacular aqui, vai ter uma história espetacular aqui nos Estados Unidos, porque é muito difícil a situação de empreender no Brasil com a instabilidade econômica que o Brasil sempre viveu e vive até hoje, né? Eu também tive a oportunidade de começar cedo e pelas contas aqui, parece que a gente começou na mesma idade. Eu terminei a faculdade, eu estudei em Valadares, lá no MIT, na Univale. Terminei com 23 anos e eu fui trabalhar, coincidentemente, a gente estava falando sobre Carlos Chagas, na prefeitura de Carlos Chagas. Foi meu primeiro trabalho como engenheiro. Com 6 meses eu era secretário de obra com 23 anos, lá em Carlos Chagas. Agora eu já vou fazer 40. E aí eu já abri meu próprio negócio também. Eu abri um escritório de engenharia, eu trabalhava na prefeitura, trabalhava também fazendo projeto. Tinha 2 engenheiros, não era eu que aprovava meus próprios projetos, mas eu tive essa oportunidade. E foi muito desafiador. Depois eu voltei, continuei trabalhando em outras empresas, criei empresa, eu tive uma consultora, cheguei a ter uns 100 funcionários no Brasil e tal, e quebrei uma vez, aí com os 26, 27 anos. É o problema da estabilidade, né, econômica. Exatamente. Sempre. Recuperei até rápido, depois de novo, e quebrei de novo, já ali com 30. Lá é o seguinte, quando você quebra, é 5 anos pra você recuperar, e quando você quebra antes dos 5 anos, aí, meu amigo, aí você tem que, graças a Deus, eu tinha a carta na manga de vir pra cá. Olha pra você ver o que aconteceu comigo. Eu que tô te entrevistando, mas eu vou te contar uma história. Eu fui morar em Valadares e acabei casando com um americano em Valadares e nunca vim aqui. Isso em 2008. Meu sogro veio em 87, aí minha esposa nasceu em Framingham e foi criada em Valadares. E eu nunca pensava vir pra cá. Aí eu tinha essa carta na manga. Eu tinha casado em 2008, mas só em 2015, a hora que não teve jeito mais, 7 anos depois de casado, que eu fui vir, então, recomeçar. Não vim com o que eu tinha feito, não vim com menos alguma coisa, né? E aí a história, que aí eu tô recomeçando e tudo, só que a experiência que a gente já passou... isso ajuda muito. A gente não perde, né? Não só a escola, né? Eu sempre falo, a melhor faculdade eu sempre falo, porque estudar, hoje, você faz uma faculdade, é o básico que você tem que ter. Agora, estudar mesmo, você tem que trabalhar, ganhar experiência, estudar muito o que você, no caso, gostaria de fazer, então aprender com o exemplo dos outros também, né? Pessoas que erraram e tal. E quando foi assim, falou, não, cara, eu vou para os Estados Unidos. Que hora foi essa? Nós estamos lá no Brasil ainda, você tá lá. Que hora foi essa decisão de vir embora para cá? Cara, eu nunca imaginava, né? Nunca imaginei vir para os Estados Unidos. Aí um dia eu conversando com um amigo lá, ele falou que os filhos dele, tinha 2 filhos aqui nos Estados Unidos, contou a história e tal. Falei, vou para os Estados Unidos para me ver como é lá, né? Foi dessa forma, que a decisão foi tomada assim, rapidinho, de um mês, já tava lá já preparando para tirar passaporte, foi rápido. Eu acabei nem planejando vir para os Estados Unidos, né? E você tinha quantos Aconteceu anos? tudo por acaso. Eu tinha 28 anos. E beleza, aí você chega aqui, tá lá, você era dono de uma empresa e tudo, aí você chega aqui. Qual foi, assim, o primeiro trabalho seu aqui nos Estados Unidos? É aí que é o choque, né? Você vem do Brasil. Eu sempre falo, você chega aqui, se você não fala a língua, e você vai começar como se fosse uma criancinha começando a caminhar. O choque cultural, o choque de trabalhar aqui é uma coisa absurda. Na época, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em restaurantes, comecei trabalhando aqui lavando prato, né, como a maior parte das pessoas que chegam, que vão para a área de restaurantes fazem. Comecei como dishwasher. Trabalhei nesse restaurante, entrei como dishwasher, trabalhei lá durante 6 anos. Quando eu saí, eu já era o gerente do restaurante. Então, passei por todos os departamentos do restaurante, desde cozinheiro, garçom, bartender. Você sempre pensou grande? Eu tenho sempre essa frase comigo, né? Pensar pequeno, sonhar pequeno, custa o mesmo tanto de sonhar grande.
grande. Então vamos sonhar grande. Sonhar não faz mal. Pensar, sonhar grande e trabalhar para conseguir realizar os sonhos, né? Não adianta só sonhar, pensar grande e ficar esperando que as coisas vão acontecer, que não vão. Então a gente tem que estar sempre tentando fazer isso acontecer. Quem está nos ouvindo, né? Quando a pessoa está só ouvindo, ele fica imaginando as histórias. Vamos imaginar que você está ali dentro do restaurante, lá no fundo, onde lava os pratos e tal, com aquela mangueira puxando de cima, assim, apertando, aquela água bem forte que respinga na gente. A maioria das vezes, na hora que já estava cansado. O que você pensava? Você tinha uma certeza? A gente que é empreendedor, tô te perguntando, já sabendo um pouco da resposta. Você tinha uma clareza do futuro? Não, o primeiro ano aqui, engraçado que eu trabalhei lavando prato lá uns 4 meses. Antes de mais nada, antes de procurar um trabalho aqui, eu procurei a escola, né? Isso foi o meu início aqui, foi a escola. Tinha uma fita cassete no restaurante lá que os cozinheiros usavam, que era do João Paulo e Daniel. Não sei se você lembra dessa dupla no Brasil. O João Paulo morreu, o Daniel continuou. E eu vi essa fita, eu vi ela uns, assim, 4 meses que eu trabalhava, que o pessoal ia embora depois, e eu ficava sozinho trabalhando, lavando o prato, limpando a cozinha, pra ir embora. E eu ficava ali umas 1 hora, 2 horas depois, que todo mundo ia embora, eu ouvindo só aquela fita, ela ia e voltava. E os primeiros 6 meses, 1 ano aqui nos Estados Unidos, eu não tinha muita noção ainda, porque eu ainda pensava em conseguir juntar um dinheiro, fazer uma reserva aqui e voltar pro Brasil em seguida. Eu não vim aqui para viver nos Estados Unidos. E eu tinha muito medo de se acostumar nos Estados Unidos e mudar a minha ideia. Vou ficar nos Estados Unidos, não vou voltar pro Brasil. Meu maior medo quando eu decidi vir para os Estados Unidos era esse. Era de querer viver aqui depois. Que acontece com a maioria, né? Exato. Sempre as pessoas vêm para cá, normalmente, né? Eu não acredito que tenha pessoas que vêm para cá falando que vai ficar aqui o resto da vida ou vai ficar dezenas e dezenas de anos aqui no início. Eu fui um pouco diferente, eu vim. E aí é bom a gente abrir uma janela nisso aí. Eu acho que o quanto antes ela decidir se vai ficar aqui ou se vai embora, ela decidir mesmo, os negócios vão muito melhor. Por exemplo, se a pessoa não decide, passa 10 anos, ela não assume risco de um negócio, por exemplo. Ela fala, não, eu vou embora, pra que eu vou... que eu vou aceitar uma parceria? Que eu vou aceitar, né? Você acha que é importante hoje, né, nos tempos de hoje, a pessoa decidir, se vai embora, beleza, mas se quer ficar aqui, determina pelo menos um tempo, né, mais longo e se abre para outros negócios também. Você acha é importante isso, né? Então, eu acho que a dificuldade maior do brasileiro a ter sucesso nos Estados Unidos, sucesso financeiro aqui nos Estados Unidos, é isso que você falou aí, a abertura. Para você conseguir ter sucesso num local, você tem que aprender a cultura, você tem que envolver com os nativos, você tem que entender o que eles gostam, o que eles acreditam. Você precisa de conquistar, aprender e conquistar isso tudo. A partir daí você poderá ter algum sucesso aqui, mas se você ficar lá, dentro do seu apartamento, vai trabalhar, volta, não vai para uma escola, não vai para um restaurante americano, aí o pessoal fala assim, eu vou sair para jantar, não, eu vou gastar dinheiro. Não, você está adquirindo experiência. E você precisa disso para você ter sucesso aqui nos Estados Unidos. Você não vai a lugar nenhum se você ficar sem ter conhecimento do que está acontecendo lá fora. Então isso é muito importante, você se envolver com a cultura americana. Eu vim decidido a ficar aqui, porque, igual eu te falei, minha situação é um pouco diferente, porque minha esposa, ela já tinha aquele déficit de que foi tirada daqui, então ela queria voltar para o lugar que ela nasceu. Então eu vim com essa determinação, além de eu ter meus pais lá e tudo, eu vim definitivamente decidido. O que eu tô mudando um pouco é que antes eu não queria ter negócio no Brasil, aí hoje eu tô abrindo mais a mente, porque não ter negócio, né? Diversificar um pouco, né? Morar é uma coisa, mas isso me fez no primeiro ano fazer parcerias importantes. 1 ano. Eu comecei a procurar conhecer primeiro a comunidade brasileira, fiz parcerias importantíssimas para os meus negócios, que se eu tivesse vindo com a cabeça que eu ia ficar aqui 2, 5 anos, eu não iria me abrir. Não iria porque, para não criar expectativa para outras pessoas. Não, eu vim decidido a ficar a longo prazo, eu posso fazer negócio. Então, isso é muito importante. E qual foi, assim, o seu primeiro negócio aqui? Cheguei aqui em 98, em 2001, eu comprei meu primeiro imóvel aqui, né? Comprei uma casa em East Boston, uma casa de 3 famílias. Então, foi o primeiro investimento aqui. Todo mundo pensa que foi em restaurantes, não. Foi no setor imobiliário, foi aonde eu consegui ter recursos para me iniciar o investimento nos restaurantes. Porque investimento em restaurante é alto. O banco não empresta dinheiro, não tem essa de você fazer um mortgage para abrir um restaurante. Então, os bancos não acreditam no negócio de restaurante, principalmente se você estiver começando, é impossível você conseguir
conseguir qualquer empréstimo para abrir um restaurante aqui. O início foi dado, o pontapé inicial foi no setor imobiliário. Com 3 anos de América. Sim, 3 anos de América. E o engraçado, porque na época eu ainda estava no processo de legalização, e não tinha ainda documento aqui, né? Depois de 3 anos que eu peguei o Green Card, e eu não tinha ainda o Social Security quando eu comprei a casa. É uma coisa bem interessante, né? Que quem quer, entendeu? Acaba conseguindo. Nada ilegal, foi tudo certinho, dentro da lei, mas eu consegui tudo isso sem um Social Security. Isso não pode, eu falo, pessoal, nada pode impedir a gente, nem a língua, tem que continuar no avanço do inglês, nem documento, nada disso pode impedir de você avançar. Esse é meu lema, que tem gente que acha até que é um pouco de irresponsabilidade minha, mas eu falo, todos que vieram pra cá pode ter seu próprio negócio na hora certa, e nem todos querem também, né? E nem todos querem. Nenhum problema desse, de falta de documento, ou até a língua, não pode impedir de começar. Agora, a questão da evolução é outra coisa. E você começou nessa casa e aí você deixou ela simplesmente de aluguel, ou você, a gente tá aqui no Café com Construção, vamos entrar um pouco na construção, você reformou para vender, para fazer negócio? Como que foi esse primeiro negócio? Eu aluguei, lógico, né? Entendi. Porque na época eu não podia morar num apartamento nas condições que eu estava. Então eu aluguei o prédio inteiro e aluguei um quarto perto de onde eu trabalhava para me morar, que eu trabalhava em South Boston. E essa casa eu comprei em 2001, em 2004 eu abri o primeiro restaurante. Então naquela época o setor imobiliário estava subindo muito rápido aqui. Nesses 3 anos eu consegui tirar lucro da casa, né? Eu fui lá, fiz um refinanciamento, tirei o dinheiro, com o que eu tinha de reserva, eu fui lá e investi no restaurante, no primeiro restaurante. Então aí depois dessa casa, a casa te deu o suporte também ali, aí você já investiu no primeiro restaurante. E você foi na mesma linha que você já trabalhava ou não? Sim, mesma coisa. E nesse intervalo da primeira casa para o segundo, eu já comprei outra casa, na área que estava em desenvolvimento, que era South Boston, né? Uma área muito boa, que é da região que é uma das áreas mais valorizadas ultimamente aqui de Boston. Você perguntou sobre o restaurante, eu já estava com 2 casas, né? Dois prédinhos, e o restaurante abri em 2004, na mesma linha de restaurante que eu trabalhava, que eu abri com o meu patrão na época. Ah, que legal. Então você já trouxe a sua experiência ali, né? Um dia eu chamei ele e falei assim, ó, eu tô preparado, eu tinha ido para a escola de culinária, tinha feito culinária, bartender, tinha feito todos os cursos possíveis dentro da área de restaurante, né? Para mim ganhar essa experiência. Estava fazendo administração, exatamente preparando para essa situação. No Brasil você chegou a fazer faculdade, ô Renato? Não, só trabalho mesmo, né? Só trabalho. Até porque eu acho que partiu um pouco dessa situação de querer trabalhar, de querer investir, entendeu? De querer crescer nos negócios. Acaba, quando você é novo, acho que naquela época a gente achava, estuda, depois estuda, entendeu? Deixa eu seguir minha carreira aqui primeiro nos negócios. Aí eu cheguei, eu não voltei, né? Voltei no passado, falei assim, agora é hora de estudar. Fiz só 2 anos de faculdade aqui, porque quando eu abri o primeiro negócio, o primeiro restaurante, não teve condições de continuar. Então 2 primeiros anos, que aqui tem muita gente que faz isso, que estuda 2 anos e para ali nos 2 anos, porque você normalmente muda, né? De college. E outra coisa, você pegar a lista dos mais bem-sucedidos aí, que nem terminou faculdade, não, isso não é... claro que é bom, você tem que estudar, não quer dizer que você tem que ter uma faculdade, né? Isso. Eu acho que a faculdade hoje, lógico que hoje é obrigação, a pessoa tem que ter uma faculdade, mas não é... Eu não olho uma faculdade hoje como preparação para você ter um sucesso nos seus empreendimentos. Preparar você para ter sucesso no empreendimento, você vai ter que ganhar experiência trabalhando ou investindo. E segundo, hoje com o Google, eu sempre brinco com o Google, né? A maior escola que tem no mundo é o Google. Tudo que eu vou fazer, que eu não sei, até para arrumar o pneu do meu carro, essa semana aqui, o pneu do carro da minha esposa estava vazio na garagem, falei, deixa eu lá no Google. Fui lá, olhei, vai lá na loja de carro, comprei o negócio lá, enfiei no pneu, arrumei o pneu, entendeu? A pessoa falar que não tem preparo, não estudou. Estudar não é ir pra faculdade, não, gente. Estudar é, no dia a dia, você estudar o que você tá fazendo. O que você tá precisando, em que você tá empreendendo. Exato. Ô, Renato, nem o Google tá pedindo hoje diploma universitário para grandes cargos. Microsoft e tudo, eles querem ver o que a pessoa já fez e com os testes que eles fazem lá, o que ela é capaz, né? Então,
então não quer dizer que tem que ter faculdade. Outra coisa, Renato, quais são as principais características, você acha, de uma pessoa, principalmente o brasileiro, né, que está fora do país, ou até mesmo o Brasil, as características de um empreendedor de sucesso? O que ele tem que, na questão da mente, o que passa na mente de um cara de sucesso? Você é um cara de sucesso, o que precisa, a pessoa que não tem isso ainda, precisa buscar, de forma de pensar? Tem que ser arrojado, não adianta se ficar com medo, empreendedor com medo, não vai ficar ali embaixo. Não vai ficar, igual você falou, quebrar, né? Não vai cair, mas também não vai voar, não. Vai ficar parado ali. Então, o que eu vejo muito hoje, as pessoas têm muito medo. Eu sempre brinco, dinheiro em banco é errado. Ninguém tem que ter dinheiro em banco. Será que você vai ter dinheiro em banco? Você dá lucro pro banco? Não, entendeu? Você tem que empreender, você tem que investir seu dinheiro. Então, eu vejo que as pessoas às vezes pensam muito, tem $1 milhão na conta, tô feliz, tô bem, né? Não, é péssimo. Tá investindo na empresa do outro. Exato. Ele não tá investindo na empresa dele, tá investindo na empresa do outro. Exato, o banco tá lá morrendo de rir, entendeu? $1 milhão na conta, o banco tá rindo até na orelha, tá com $1 milhão na conta lá parado, em vez de você estar investindo. Qualquer coisa que você for investir, dá mais do que o dinheiro parado lá. Mas as pessoas têm medo, entendeu? Por isso que eu bati nessa tecla. Tem que ter coragem. Investimento. Coragem não é falta total de medo, né, Renato? É ir mesmo com medo. Exato. Todo mundo tem medo. Você vai falar, por exemplo, essa semana eu comprei 2 imóveis aqui. Você acha que eu, tranquilo, faço a melhor coisa que eu fiz? Eu não sei amanhã como o mercado imobiliário vai ficar o ano que vem. Fiz um investimento para construir, para desenvolver, construir vários apartamentos lá e se cair, entendeu? Mas se não cair, no início da pandemia, a maior parte do pessoal parou de comprar. Eu comprei. Não é que o preço caiu, mas estava tendo mais oferta boa no mercado. Tem que ter coragem, entendeu? E torcer, né? Rezar para dar tudo certo. E trabalhar para isso. Você emprega muita gente e com certeza consegue logo ver quem vai se destacar. Às vezes a pessoa começa a trabalhar com você, talvez com 1 mês você fala, esse cara aí vai longe por conta das atitudes. Já tem outros que acabam ficando do seu lado durante anos e não faz uma pergunta. Não faz uma pergunta como que faz para dar certo. Você costuma dividir com as pessoas que estão próximo de você, principalmente ninguém vai ficar, você quer saber isso? Mas as pessoas que querem, você costuma dividir essas experiências suas de vida, de sucesso? Sim, lógico que todos eles sempre perguntam, eu falo, mas o que eu divido é eles fazerem as coisas. Eu não gosto de fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Não é porque eu não quero fazer ou eu tenho preguiça, não é isso. Porque se eu estiver fazendo, eu vou estar perdendo tempo e estar pensando em coisas diferentes para fazer. E dar mais oportunidade para outras pessoas fazer. Verdade. Então, normalmente, eu delego muito. Então, se eu delego, automaticamente, eu não estou preocupado que eles vão aprender a fazer o trabalho, seguir a minha trajetória. É muito pelo contrário. Eu quero que eles aprendam. Eu estava até brincando com uma pessoa que trabalha comigo aqui essa semana, que eu coloquei ele responsável por uma obra e ele chegou do Brasil tem 1 ano. Fala inglês, o básico, mas ele está tomando conta da obra. Ele faz compra, controla os custos e tudo. Falei assim, mais umas 3 obras que você fizer, você não vai precisar de mim mais. Você vai ficar expert nisso aí, entendeu? Você vai poder seguir sua vida depois, entendeu? A gente precisa da oportunidade e ensinar as pessoas como faz, para eles terem o mesmo sucesso que a gente teve nos negócios. Indiferente se vai continuar com a gente ou não, né? A vida é abundante, né? Esse pensamento abundante, isso é fantástico. E tem gente que tem muito, não vou te ensinar não, senão você vai me largar e não sei o quê. Isso é muito pequeno, né? Isso é muito pequeno e o cara acaba nunca crescendo. Já viu aquela história da galinha que fica ali em cima dos ovos dela, né? Vai ficar ali quantos meses parada ali em cima dos ovos dela? Às vezes ela tá lá olhando outras coisas, comendo uma boa comida lá no quintal, lá não, tá ali em cima do ovo ali, tentando controlar tudo, né? Não é assim que vai crescer. Tem investimentos aqui nos Estados Unidos. Fala um pouco sobre seus negócios aqui. São na área da construção, restaurantes e esporte, né? Lógico que o meu negócio principal aqui é gastronomia, né? Restaurante. Tem uma rede de 12 restaurantes aqui na Nova Inglaterra. Tem um planejamento aí para abrir 2 restaurantes por ano aí nos próximos 3, 4 anos. Preciso chegar a 20, nossa meta agora é 20. Uau! E trabalho também na construção civil, tem vários projetos aqui em desenvolvimento e tem
clube de futebol, né, que é o Boston City. Fundei em 2015, tem aqui disputa a MPSL, que é uma liga americana, a terceira divisão aqui dos Estados Unidos. A gente está em conversas para adquirir uma franquia na segunda divisão para subir nos próximos, creio que em 1 a 2 anos a gente vai para a segunda divisão. E no Brasil, a gente levou o projeto para o Brasil, é um projeto bem legal, entendeu? Até para isso que a gente estava falando agora, é dar oportunizar as pessoas, né? Acho que a gente que tem condições, a gente precisa de dar oportunidade para as pessoas, tentar oferecer oportunidade para realizar sonhos também. Então, isso é o projeto do futebol, foi mais para isso, né? Lógico que é um clube empresa que tem fins lucrativos, não igual aos outros clubes do Brasil, para quem conhece a cultura do futebol do Brasil, mas também é um projeto para oferecer condições e tentar realizar sonhos de pessoas, tanto profissionalmente trabalhando no clube, como os atletas, as crianças do Brasil que sonham tanto com uma oportunidade. Só um parênteses aí no questão do esporte, você jogou bola? Por isso que eu fundei o time, né? A bola é minha. Eu joguei bola no gol, eu não era bom na linha, fui pro gol, fui um dos melhores no gol pra mim estar dentro do time. E eu tenho te acompanhado já há algum tempo ali em suas redes sociais também, eu vi aquela terraplenagem grande ali, lá de Manhuaçu, né, vi nas suas redes sociais, ali vai ser um centro de treinamento e tem prédios ali também no projeto? Sim, a gente está com um projeto lá, um projeto bem audacioso e eu falo sempre que a gente está sendo pioneiro também nessa situação lá no Brasil, que a gente está montando, não sei se você conhece o Gillette Stadium aqui. Não fui, mas eu conheço, eu sei onde é. É copiando, lógico que não está numa proporção menor, né, mas é copiando um pouco, que é um estádio, a princípio vai ser para 8 mil pessoas, mas preparado já para adicionar mais 4 mil pessoas, que a gente espera o Boston City esteja computando um campeonato brasileiro aí no futuro, então precisa de 12 mil pessoas no mínimo. E o centro de treinamento anexado ao estádio, fica atrás do estádio o centro de treinamento, capacidade para alojar 120 atletas, tem áreas de intercâmbios que a gente quer fazer intercâmbio, tem muita procura de intercâmbios entre os Estados Unidos e Brasil, China, Brasil, China, então a gente tem esse projeto. Lá tem áreas também para futebol amador, né, que o pessoal vai ter campeonatos lá, tem áreas, campos separados para essas situações, escolinha, a gente espera aí que depois do primeiro ano já de inaugurado o centro esportivo, que a gente tenha lá umas 500 pessoas na escola do Boston City, né, até para tentar tirar essas crianças da rua, né, fazer eles praticar um pouco de esporte. E em volta do estádio, um estádio multiuso, com palcos, áreas de show. Um centro de evento, né? Exato. Lá vai ter tudo. Tem sala de cinema. Eu brinco que lá você vai poder fazer desde o nascimento do seu filho até o funeral dele, entendeu? Então lá tem tudo. Tudo que você quiser fazer dentro desse centro esportivo vai ter. É um complexo multiuso mesmo. Além disso, você tem outros negócios na área da construção no Brasil? Investimento imobiliário? Sim, eu tenho construção lá. A gente construi sempre para alugar, não é construção para... Então, a gente tem vários prédios lá já, tem nessa área lá em volta desse complexo esportivo. Está preparando para fazer uma área grande que eu comprei, a gente vai fazer um condomínio fechado, residencial, tem uma área grande, igual aqui no Gillette Stadium também comercial, que vai ter lojas, a gente está olhando aí com Burger King para ir para lá, uma grande rede de supermercado atacadista de Belo Horizonte, que a gente está negociando com eles para ir também em anexo ali. Então vai virar um centro comercial igual é aqui mesmo. Então, entendi. Uma coisa bem, que fantástico. Bem legal. E esse projeto ali, você vai estar com uma ferramenta gigante para trabalhar projetos sociais ali dentro também, né? Hoje você já tem algum projeto social assim, ou no Brasil, ou aqui? Ou está incluso nesse novo projeto? O projeto do Boston City é ter a Fundação Boston City lá também. E toda a porcentagem de lucro que tiver com venda de atletas vai estar sendo destinada à fundação, e a fundação, com aqueles projetos de bairro, né, filiada à fundação, toda vez que tiver fundos na fundação, nós vamos comprar material esportivo, bolas, jogo de camisa, vai arrumar uma quadra lá no bairro lá, né, onde o pessoal queira, que está organizando para ter um suporte, né, também para o pessoal que deseja. Eu sempre falo, né, a gente tem que estar dando um pouco para a sociedade o que a gente ganha, tanta coisa que a gente tem, entendeu? Então, se a gente não puder retribuir um pouco da sorte que a gente tem com os menos favorecidos, nada tem sentido, né?
fala aqui, qual que é o seu hobby, hein, ô Renato? Engraçado que você falou de futebol, né? Falei que não joguei futebol profissional. Até hoje eu jogo futebol ainda. Eu jogo aqui no time da minha cidade, aqui nos Estados Unidos. Que legal. Sou um lateral daquele que vai e fica. Mas eu jogo no Over 40 aqui, né? Um time que tem acima dos 40 anos, da cidade de Winchester, que é do lado de Boston. E antes de eu ter filho, né? Eu tô com 2 filhos de 8 e outro de 6, meu hobby era avião. Eu gostava muito de voar. Tenho brevet, né? Tenho carteira daqui dos Estados Unidos, tirei aqui. Quando ele nasceu, eu tava te pegando de helicóptero. Mas aí tive que parar um tempo agora, esperar isso crescer um pouco e depois eu volto. Eu já comecei até a olhar. Essa semana eu coloquei uma foto aqui no meu screen pra mim ficar olhando pra isso aqui, vai ser o meu próximo. Que legal. Muito bom. Eu vou esperar um pouco que eles crescerem aí pra gente voltar a esse hobby, porque esse hobby é meio perigoso, né? Eu sempre fui uma criança muito acelerada por esse negócio de eletrônica. Eu falava que eu queria ir pra aeronáutica e eu fiquei na cabeça ali com 13 anos, eu com 12, 13 anos, montei um transmissor de FM do zero com a revista do Instituto Universal Brasileiro e eu falei que eu ia montar um avião experimental. Aí, rapaz, eu caminhei pra fazer engenharia mecatrônica e acabei indo pra engenharia civil. E depois, na hora que eu tava com uns 20 e poucos anos, eu falei, rapaz, eu posso até fazer o avião, mas difícil é achar quem vai testar ele pra mim. Esse que é o problema. Então... Não, você coloca um paraquedas lá, qualquer coisa injeta. Exatamente. Então eu falei... Mas aquilo, aí a gente falando do avião, né, é outra coisa que eu tava falando agora há pouco, que um dos motivos que eu fui pra aviação aqui quando foi no início, né, muitos anos atrás, foi exatamente isso, envolver com a língua. Era uma linguagem diferente pra mim, eu tinha que aprender coisas diferentes. Tem 5 anos mais ou menos que eu parei de estudar, falei assim, agora chega. 15, 16 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu nunca parei de estudar, sempre estudava alguma coisa, culinária, como eu disse, bartender, piloto de avião, piloto de helicóptero, construção civil, né? Eu tenho minha licença de construção civil, tudo isso aí, tudo que eu vejo precisa, eu vou lá e faço. Tem que reconhecer firma. O cara tinha que ir no banco todo dia reconhecer firma. Eu falei, não, fui lá, procurei saber como tirar, eu peguei meu stamp, eu estou dando exemplo, tudo eu tenho. Eu acho que a gente precisa das pessoas, mas eu procuro sempre estar me envolvendo e aprendendo coisas diferentes. É muito importante para a gente estar nos Estados Unidos e iniciando igual a criança quando nasce. E aqui é um pouco não, é muito menos burocrático as coisas, a gente tem acesso, né? Imagina, a gente lá do interior, né? Você é do interior um pouco mais pro centro, mas eu bem distante, se a gente imaginar, eu gostaria de fazer um curso de piloto. Um exemplo, cara, aqui era fora da realidade, aqui você tinha que ir para São Paulo, e gastar muito, tipo assim, então, já quem tá nos ouvindo que tá nos Estados Unidos, aproveitar isso, a facilidade que tem nas coisas aqui, o acesso aqui é muito mais fácil, claro que precisa de esforço e querer, né? Ô Renato, já caminhando aqui pro final, não tem como a gente não falar desse momento atual. Eu acredito, você como empresário da área de restaurantes e até do esportes, construção foi afetada também, mas principalmente a parte de restaurantes e o próprio esporte. Que lição você tirou da questão do coronavírus, né, essa paralisação mundial? Qual a maior lição que você tirou? Infelizmente, teve que morrer pessoas pra gente parar, né? Depois que começou essa pandemia, e eu sempre venho falando isso, que a gente precisava dessa situação. A gente estava vivendo num mundo sem controle, sem limite para nada. A gente, falando eu também, a gente não parava de pensar, tudo levando, tudo é normal, as coisas não é assim. Teve que acontecer isso, infelizmente, vidas foram ceifadas aí pra gente aprender, né? Então eu acho que a gente precisa de fazer uma reflexão sobre isso que está acontecendo. Isso não veio por acaso, isso foi, eu acredito muito, eu sou católico, eu acredito em Deus, eu acho que isso é um sinal, entendeu? É um sinal pra gente, mesmo pra quem não acredita em Deus, pra quem não acredita nesse tipo de situação, pelo menos tirar isso pra ele. Tira alguma coisa disso. Você ter mais tempo pra ficar com sua família, entendeu? Ficar com seus filhos, ligar mais pros seus pais, ficar preocupado com eles. Eu não vejo isso de forma ruim pro mundo, pra humanidade. Eu acho que, infelizmente, como eu disse, perdemos muitas vidas com essa situação, com essa pandemia, mas precisava que isso acontecesse pra gente
gente parar um pouco com aquela correria, com aquela loucura toda de antes. E isso também, ô Renato, mostra a necessidade das pessoas buscar prosperidade também, né? Ninguém sabe o que vai vir. E eu acho que o mundo, ele é abundante. Eu acho que as pessoas que buscam, né, da forma certa, pode ser abundante também. Pra você ver, você com toda essa estrutura e tudo, eu acredito, momento nenhum você desesperou, porque você tinha bases fortes. Claro que quem é homem de negócio se preocupa, porque é a preocupação que faz a gente agir e ver, deixa eu resolver isso e isso pra não acontecer aquilo. Então, você vai agir rápido. Então, é uma forma de pensar também, buscar prosperidade, porque você consegue dar mais segurança pra sua família, ajudar algum amigo mais necessitado também que precisa. É isso que eu ia falar. Eu acho que essa pandemia, por exemplo, quando iniciou a pandemia, que parou tudo, tem lá no Brasil, tem o clube, tem funcionários, cozinheiras, a cozinha industrial que a gente cozinhava, tem 80 atletas alojados lá, então a gente tinha essa situação. Eu não parei a cozinha. A gente ficou durante lá 3 meses cozinhando e toda noite distribuindo marmitex para as pessoas sem tetos. Então toda noite, por olhar, deve ter vídeo nas minhas redes sociais aí, a van do Boston, que com motorista e funcionários saíam distribuindo marmitex para os sem tetos. Eu acho que foi distribuído lá mais de 10 mil marmitex durante o tempo lá de pandemia. Eu acho que a gente precisa estar fazendo um pouco aí, pensando no mais necessitado e ajudando também. Para finalizar, qual que é a sua visão de futuro aí? Não vou nem colocar muito longe, não. Você já até falou dos restaurantes, mas dos restaurantes, na área da construção e no esporte, qual que é as suas metas aí? Eu sei que são ambiciosas, isso é fantástico. Quais que são as metas dos próximos 5 anos nesses 3 campos? Da construção, restaurante, você já falou, e do esporte. Lógico, a gente quer ser reconhecido no Brasil como um clube formador. Acho que, vamos falar, aqui a gente quer ir para a segunda divisão, comprar uma franquia na segunda divisão, ter uma estrutura igual do Brasil, que a gente tem olhado aqui terreno, que é uma situação mais difícil, que precisa de um terreno maior, né, para a gente construir o que a gente deseja. Tem que ser um complexo coberto, por causa de ser New England, tem o problema da neve, do frio, então a gente é um pouco mais complicado. E no Brasil, como eu disse, é ser reconhecido como um clube formador. A gente precisa ter lá atletas da base na seleção brasileira, é o nosso objetivo maior. E está disputando, a gente quer estar na primeira divisão do Campeonato Mineiro, pelo menos do Campeonato Mineiro. E a nossa meta até 2030 está disputando uma série brasileira. Entendi. Então, a gente precisa ter metas, né? Igual você falou, não adianta eu ficar fazendo e sem ter meta. Então, a gente precisa disso. E para isso, para estar lá, a gente precisa formar atletas, que é onde vai nos ajudar financeiramente a conseguir os objetivos. O futebol é muito caro. É um investimento, então, a gente precisa disso. É um investimento que tem que ter uma estratégia para esse investimento retornar. Exato. Em restaurante, como eu te disse, nos próximos 5 anos aí, a gente precisa de chegar a 20 restaurantes. A gente precisa atingir essa meta aí. A gente tem outras metas, né? Pra gente conseguir atingir outras metas que a gente tem com a rede de restaurante, a gente precisa atingir os 20 restaurantes. É um teto aí que a gente pôs nos próximos 5 anos. E você tem negócios em outros estados também? A gente tá abrindo agora em New Hampshire, a gente tem restaurante em Rhode Island. Em Rhode Island aqui, tá indo pra Connecticut também. Ah, que legal. Renato, foi muito bom, cara. Fiquei impressionado, lisonjeado de você conceder essa entrevista pra gente. Eu sei que sua vida, com esse tanto de coisa que você, igual você falou, né? Você tem muita gente trabalhando com você, pessoas competentes, mas tirar um tempo pra gente bater um papo, pra mim, eu fiquei muito, muito agradecido a você. Também, eu espero que essas pessoas nos ouvindo, pessoas no Brasil, em Portugal, na África, em todo o mundo, a gente tem relatos, pessoas que mandam informações pra gente, mensagens, tá ouvindo nosso podcast, então eu tenho certeza que eles gostaram também. Quem ouve nosso podcast são construtores, engenheiros, pedreiros, todo mundo envolvido, e aqui, né, os carpinteiros, todo mundo que está envolvido na área da construção. Então, eu só tenho a agradecer a você, espero que você possa vir visitar a Escola da Construção aqui também, para você conhecer mais sobre o nosso projeto. Muito obrigado e fica à vontade quando você quiser vir falar aqui no canal no YouTube, no podcast, vai ser uma honra te receber aqui. Ô Jeff, eu que agradeço
agradeço, né? Espero aí que os ouvintes tenham gostado de ouvir um pouco da minha experiência de vida aqui nos Estados Unidos. Desejar a vocês aí, né? Você com seus projetos, tenham sucesso. A gente está falando de mim, mas você também é um cara a ser espelhado com tantas coisas boas aí. Em tão pouco tempo você tem feito aqui nos Estados Unidos, preparando tantos profissionais, oferecendo uma escola de construção. Isso lógico, você visa o financeiro, o lucro, mas isso aí é um papel social também. Exatamente, social. Eu sempre falo que os próximos Steve Jobs, os próximos caras mais poderosos do mundo aí vai ser quem está investindo no social. Hoje é o social. Por que o social? Porque o social traz muita gente gosta de ver essa situação do lado social, sendo você investindo, mas visando também ajudar o próximo, ajudar o lado social da comunidade. Pessoas, Exato. Então isso é importantíssimo. Parabenizar você também. E sempre que quiser bater um papo, eu estou às ordens. E vou visitar a sua escola aí qualquer hora dessa, a gente marca de dar uma passada aí, tá bom? Beleza. É isso aí, pessoal. Você que gostou desse conteúdo, compartilhe para outras pessoas, pelo menos para 5 pessoas, e vai lá no meu Instagram e coloca o seu e-mail lá, num direct lá. Eu vou mandar para você um e-book gratuito, Planejamento e Orçamento na Construção nos Estados Unidos. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu. Você ouviu Café com Construção. Oferecimento Escola da Construção e apoio ao construtor. Acesse escolausa.com e nos siga em nossas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.